Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 148º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo está tudo mais ou menos. E porquê? Porque esta semana começou a trabalhar na minha equipa um gajo com uma barba maior do que a minha, estás a perceber? E pá, eu não sei, mas sempre que eu vejo alguém com uma barba maior do que a minha masculinidade fica mais frágil, ok? Eu sei, isto é aquela cena de masculinidade frágil, masculinidade tóxica e o caralho, mas pá, comigo acontece. Será que mulheres sentem isto em relação, sei lá, a mamas, cu? Será que sentem a mesma cena? Ou a cabelo? Será que sentem isto? Tipo, quando veem uma gaja com o cabelo melhor do que o delas, será que também sentem isto? Pá, não sei. Sei que... foi duro. Mas pá, já ultrapassámos isso, ok. Ele veio... Ficou para aí um quarto de hora comigo e... Pá, é um gamer, ok, é um gamer. Já lhe dei o meu nick do Valorant, por isso é provável que acabemos a jogar Valorant juntos. E a vida é muito isto, pá, a vida é muito isto. É julgares a pessoa à primeira vista e depois terminar a jogar Valorant ou a fazer cena juntos. Basicamente é isto, uma lição do que é a vida. Para além disso, na empresa, agora andam a roubar lanches e um cartão de crédito, meu. Está instalado o caos e pá, reuniram connosco a dizer caralho, andam a roubar lanches e um cartão de crédito. E tipo, foda-se, lanches, meu. Lanches a sério. Desde a primária que não passava por isso, meu. Porque na primária havia um gajo que era mais velho, sei lá, tinha chumbado para aí 2 ou 3 anos na primária, e o gajo roubava-me o lanche, meu. O gajo roubava-me o lanche, até que uma vez eu contei à minha mãe e ela foi lá, não sei se bateu ao gajo, se não bateu. Porque era aquele tempo em que adultos ainda podiam bater em crianças, estás a perceber? E então não sei se ele bateu, se ele bateu, se só lhe chamou a atenção e então disse, seu filho da puta, porque mais, se voltas a roubar lanche ao meu filho, parte todo, assim qualquer cena. E pá, a partir daí, nunca mais me roubaram um lanche. Até agora chegar a trabalhar numa multinacional para isso voltar a acontecer. Não me roubaram a mim, ok, porque eu tenho cacifo, mas como tenho entrado web pessoal que não tem cacifo, acho que o pessoal deixava os lanches e cenas, tipo mochilas e isso em cima dos cacifos, e então foi lá alguém gamar. O que pá é triste porque é tal cena, porque uma cena positiva que a empresa tem é que contrata tudo, ok? Contrata tudo, independentemente da nacionalidade, raça e o caralho, contrata tudo. Só que lá está, depois começa a aparecer isto e o pessoal vai logo suspeitar do pessoal novo, ok? Quando na realidade, se calhar nem foram eles, porque o pessoal mais antigo disse que isto já aconteceu anteriormente e se calhar naquela altura nem havia tanta diversidade como há agora, estás a perceber? Mas vamos ver, agora já há cacifos novos, por isso o pessoal em princípio pode guardar as cenas. Continuaremos a ter ladrões entre nós, ok? Mas não há de ser nada. Não há de ser nada até porque este menino que vos fala, ok, acabou de ser eleito porta-voz da equipa Ágata do sítio onde trabalho, ok? É verdade. Obrigado a todos que sempre acreditaram em mim por chegar a este momento. Não, estou a gozar, pá. Só fui eleito porque ninguém queria aquela merda, ok? Ninguém queria aquela responsabilidade. E dizendo uma frase de um amigo que trabalhou comigo nas solas, esse filósofo da atualidade, Pivas Rodrigues, uma vez quando estávamos a falar de aumentos de salários e o caralho, eu disse-lhe, pá, mas se quiseres ter mais aumentos tens de ter mais responsabilidades. Ele disse o seguinte, eu caguei para a responsabilidade, eu quero é dólares. E isso, a partir de agora, é uma frase que me guia. Ok, a partir desse momento foi uma frase que me ficou na cabeça e eu caguei para as responsabilidades. Eu só quero dólares. Infelizmente, para teres dólares ali parece que tens de ter alguma responsabilidade. Pá, vamos ver. Eu sinto-me burlado porque o pessoal disse-me isto é bué da fixe, e quando eu fiquei com o lugar comecei a saber a realidade da cena, então sinto que fui burlado, ok? Sinto que fui burlado. Entretanto, eu tenho aqui uma capa. Ok, capa dura. Aquelas... É da Staples, ok? Uma capa azul da Staples. Que tem o arquivo de cenas dos últimos anos, E com esta capa eu descobri uma cena
que é, há muito, o pessoal que lê tem muito aquela cena de sublinhar frase e o caralho, marcar os livros e o caralho, marcar páginas e tal. E pá, eu não faço nada disto. E ao ler esta capa, eu percebi porquê. Porque, imagina que tu depois emprestas um livro, eu sei que livros nunca se devem emprestar a ninguém, é tipo o carro. Mas tu se emprestares o livro a alguém, a pessoa vai saber que tu apontaste ali alguma cena e vai perceber, mas porquê é que tu apontaste cenas, e vai ficar assim a coisar. E nesta capa foi a mesma cena, pá, eu estava a ler, estava a passar as páginas, ok, a ver alguns dados e tal, para comparar. E ali num mês, tem assim um apontamento de uma cena, de uma reunião que se fez na altura do início da pandemia, e tinha lá um apontamento a dizer, enquanto a empresa entrar em layoff, vai haver funcionários a trabalhar para darem conta das encomendas e o caralho, e esses funcionários vão ser compensados. E lá tinha um apontamento da antiga porta-voz a dizer: não contar isto aos colegas. E tipo, pá, eu agora só estou na dúvida, ok? Eu tenho esta informação, mas não a quero revelar, ok? Estou a revelar só aqui para o podcast, pode ser ouvido por quem quiser. Mas eu agora só queria saber se aquele apontamento foi feito pela porta-voz por uma atitude dela, ok? Ou se foi a empresa, o alto comissariado da empresa a dizer: caralho, isto é segredo, os trabalhadores não podem saber. Porque é tal cena, meu. O pessoal pode não se lembrar, mas no início da pandemia, isto toda a gente queria ir para casa. Era tipo, foda-se, caralho, meu, isto é pior que sida, meu, vamos todos morrer. E toda a gente ficou contente quando foi para layoff, que era tipo, caralho, ok, ok, ao menos não corremos riscos de ficar contagiados. Acho que toda a gente ficou contente. Por isso, acho que se percebia, se dissesse, ok, este pessoal vai continuar a correr riscos, porque houve empresas, sei lá, supermercados e isso, que deram um extra aos funcionários que trabalharam durante esse período da pandemia. Por isso, acho que era aceitável, não era preciso esconder dos funcionários. E pá, será que isso vai acontecer comigo? Vai dizer, caralho, isto aqui não podes contar. Pá, aviso já, por isso, empresa, se me estiverem a ouvir, meu, sempre que houver merdas que digam, não podes contar aos funcionários, eu vou contar, ok, eu vou contar porque, tive os votos do povo, caralho. Não, mas é no mínimo estranho a ver isso, porque é tipo, as pessoas da tua equipa elegem-te para ser porta-voz e tu tens merdas que não lhes vais contar. Bizarro. Mas então, cuidado com os apontamentos que fazem em livros, meu. Cuidado. Porque depois podem emprestar e o caralho. Ou fazer como o Azaghal, que tenha uma foto do jovem nerd de toalha de banho e doou o livro. Por isso, alguém no Brasil tem uma foto do jovem nerd seminu. Por isso, cuidado com as merdas que metem no meio dos livros, ok? Sejam apontamentos ou nudes. Depois, como eu disse no último episódio, como aquela segunda-feira ia ser louca. E eu agora estou aqui a perceber que este episódio é quase todo só focado na segunda-feira, para verem como foi uma segunda-feira bué da produtiva. Depois ainda fui à dentista, ok? Fui à dentista porque quando ela fez a limpeza viu que eu tinha 2 mini cáries, ok? E então tinham de ser tratadas. Porque lá está, a pandemia, nunca mais tinha ido. E então tratei um e para a semana vou tratar outro. Doeu só ligeiramente, tipo, quando a broca vai mais a fundo, mas totalmente suportável. Tipo, estava sem anestesia, por isso, totalmente suportável, ok. E eu só estava a pensar, foda-se, esta gaja mudou mesmo a minha vida de como eu olho para os dentistas atualmente. Mas então, ficou tudo bem. E pá, porque é que eu trouxe este tema? Porque houve uma fase em que dentistas acharam, caralho, vamos chumbar aqui um dente e vamos meter uma merda preta no dente. E era ok. E tipo, como assim, meu? É tipo aquele pessoal que espeta o carro, ok? Tipo, fode uma porta. E o carro é azul e mete uma porta vermelha e anda assim como se nada fosse. É tipo, caralho, tem uma porta vermelha aqui. Tipo, como é que nós, como sociedade, aceitamos isto? Como? Como é que nós, como sociedade, achamos isto que é ok, é normal? Não pode ser, meu. E houve uma fase em que, tens um dente podre, vamos chumbar, chumbo preto, e está-se bem. E ninguém olhou para o espelho e pensou, eu tenho uma cena preta no dente, meu. E foi um especialista em dentição que me pôs esta cena preta. Não foi de comer uma azeitona, estás a perceber? Tipo, como? Se há uma cena que eu adoro ouvir nos podcasts de ciência, é a evolução da medicina. E é
uma das ciências que tinha merdas mais loucas. Como, sei lá, o Egas Muniz furar o cérebro da pessoa porque assim deixa de ser histérico ou caralho. É tipo, uou, e ganhas um prémio Nobel da Medicina com essa merda, meu. Boeda estranho. Boeda estranho. Felizmente, hoje em dia já há chumbo branco, ou lá como é que se chama, ou massa branca, ou lá como é que se chama aquela cena. E então ninguém precisa de saber que tinhas dentes podres, ok? Ninguém precisa de saber que chupavas chicletes em criança, ok? Podes passar por uma pessoa normal. Depois da dentista, fui ao mecânico na segunda-feira, expliquei-lhe a situação e tal, e depois ele disse, passa aí na terça. Fui na terça, então, eram os calços, ok, mudei os calços, tudo tranquilo, foi só os calços, não foi preciso os discos, graças a Deus. Mas ainda continua a fazer barulhos, ok? Ainda continua a fazer barulhos, mas a minha irmã vai ficar de férias daqui a relativamente pouco tempo, por isso depois posso tratar disso, posso tratar do carro. Eu disse-lhe, pá, isto não é normal, um gajo até entrar e ele faz barulho. E ele então deu um spray lá numas borrachas. Esse aí já melhorou bastante, só com aquele spray tipo W250 ou W52. Não, W52 é uma loja de roupa. W520, é para aí, não sei. Mas ele então meteu, isto é borrachas ressequidas e tal. Esse barulho já melhorou bastante, mas depois ainda o outro ainda faz, mas isso depois vai ter de ser com mais tempo. Mas então, trocou os calços e nós estávamos a falar de assuntos da atualidade, porque eu quando vou assim a cenas tipo, sei lá, mecânico, barbeiro e o caralho, eu deixo que as pessoas metam conversa, porque não vou ser eu a meter conversa, eles que metam e eu depois entro na onda, a menos que, sei lá, esteja a falar de negacionismo, anti-vax e isso não. Mas então ele estava a falar, a gasolina está bué da cara, não sei o quê, e eu, está uma merda, não sei o quê. Depois estávamos a falar, não sei o quê, eu tive a ver que os carros elétricos afinal também poluem, afinal para onde é que vamos? Eu, depois acabámos a concordar que a melhor solução era a energia nuclear, meu. Energia nuclear. A energia nuclear, meu, estou aqui à procura de uma analogia para a energia nuclear. Já sei, meu. A energia nuclear era o que podia ter acontecido com um avião. Imaginem que o primeiro voo do avião, o avião caía. Estás a perceber? Imaginem, vai um avião cheio com 300 pessoas ou caralho e o avião cai. Se calhar nunca mais investíamos em aviões. Porque não é uma tecnologia segura, estás a ver? E foi isso que aconteceu basicamente com a energia nuclear. Tipo, ainda se investe, claro que se investe, mas fica sempre aquela ideia que não é uma energia segura. Porquê? Porque quando dá merda, morrem bué de pessoas. Claro que morrem muitas mais do que numa viagem de avião, mas se calhar é um bocado isso. E eu então depois disse, para mim é a única solução, só que lá está, quando dá merda a sério. E acho que nunca será aceitável ou nunca será possível uma pessoa comum andar em energia nuclear. Tipo, não a pessoa, o seu veículo. Porque, sei lá, submarinos nucleares já há. Aviões nucleares, não sei. Será que há aviões a andar em energia nuclear? Não sei. Mas tipo, imagina, tu ias a um posto de abastecimento e metias energia nuclear. Não acredito nessa realidade. Mas era provavelmente a forma mais barata e mais limpa de consumir energia. Quem tiver dúvidas que veja o documentário do Bill Gates na Netflix, que tem lá um episódio sobre a energia nuclear. Depois, isto já não foi na segunda, fui seguido no Twitter por um gajo, quem é patrono já sabe, por um gajo chamado Dinamarquês Guy no Twitter. Deixa eu ver se ele ainda me segue. Foda-se. Já não me segue, meu. Estás a ver? Então, ele começou-me a seguir e ele na descrição tem o seguinte: Dinamarca versus Estados Unidos, no índice da liberdade económica, qual é o país economicamente mais liberal? Dinamarca. Leu o programa do IL? Não é da Iniciativa Liberal? Eu sempre achei que era da, mas pronto. Leu o programa do IL e deixa a esquerda no passado. Tem esta bio e então achou por bem seguir-me. E eu só fiz o seguinte tweet. Tirei um print a dizer que ele me seguiu e tweetei o seguinte: acho que o algoritmo fez mais uma vítima. E emoji a chorar. Porque eu adoro bué o emoji. E o gajo achou por bem mandar logo merdas a dizer: caralho, informa-te, ok? Informa-te e deixa a esquerda no passado e o caralho. E tipo,
Eu sei que eu não queria falar da atualidade, mas isto é só porque o gajo me seguiu. E pá, se há coisa que eu odeio, ok? E vão perceber porque é que eu trouxe este tema, porque é uma cena que isto existe desde o início da internet. Se há coisa que eu odeio é as pessoas, como diz o Jovem Nerd. Há um episódio do Nerdcast para aí de 2012, que foi logo no início que eu comecei a ouvir, que ele diz que é pessoas que querem mudar o mundo na internet, em que ele diz que houve no início do YouTube, estás a ver, em que pessoas faziam vídeos à toa, sei lá, filmavam filhos a abrir presentes e o caralho, e então um casal filmou a filha ou o filho a abrir uns presentes, tal, e o pessoal nos comentários todos a aplaudir, tal, e estava lá uma pessoa a comentar em inglês, mas que ele disse que notava-se claramente que ele não era inglês porque o inglês tinha bué erros e tudo, em que ele dizia: vejam como o capitalismo está a destruir a humanidade logo desde crianças, que elas começam a comprar tudo e não sei quê, vejam como os Estados Unidos está a prejudicar a humanidade. E tipo, foda-se, meu, foda-se, caralho, meu. Vive só a vida, meu, vive só a vida, meu. E pá, porquê que as pessoas, meu, sei lá, meu, há memes na internet, meu. Eu sei, e isto parece chocante, mas há memes na internet, meu. Porquê é que tu queres mudar o mundo se tens memes, meu? Quem é que pega numa balança e pensa, ok, de um lado tenho memes, vídeos de pessoas a cair, vídeos de gatos, séries, músicas, todos os conteúdos de streaming, e depois do outro tenho de mudar o mundo, e a pessoa pensa, não, quero mudar o mundo, ok, a minha posição na internet é esta, mudar o mundo. Não, meu, para um bocado, meu. Queres mudar o mundo, sai da internet. Ok? Sai da internet e deixa-me gozar contigo por seres... Porque é tal cena, meu. O gajo seguiu porque é tal cena. É uma página que está a começar, ok? E então, claro, tem de seguir todas as pessoas que lhe... Sei lá, quando tu crias uma conta no Twitter e no Instagram, acho que é igual. Aparece-te sempre pessoas sugeridas. E tu, se carregares em seguir, segues logo 20 ou 30 contas. E se calhar foi isso que ele fez. E eu achei interessante e gozei com a cena. Como, sei lá, uma vez um treinador de Valorant também me seguiu e eu tirei print e disse: ok, é agora que a minha carreira de pro player vai arrancar. E faço isso quando é assim uma cena bué da absurda. Estás a perceber? Assim como aquelas pessoas que são seguidas por pessoal famoso, tira print. E eu estava agora a pensar, e quando o Insónias em Carvão me seguiu na sua conta original, também tirei print. Mas tipo, Insónias é uma cena totalmente diferente. Ok? A minha cena é, meu, parem de querer mudar o mundo na internet. Ok? Às vezes é engraçado, ok? Às vezes é engraçado, mas outras vezes é só chato, ok? Às vezes é por um bom motivo, mas outras vezes é só chato. E eu estava a ver o Alta Definição com a Joana Marques. E sou desses, pá, a Joana merece. Também disponível em podcast. A Joana merece. E então ela também usa a expressão que há pessoas que existem muito. Estás a ver? As pessoas existem bué, meu. Existem bué, meu. E este gajo estava a existir bué porque era a tal cena, meu. Eu só mandei um tweet a gozar com ele, meu. Ele mandava outro a gozar, não mandava logo a mandar-me ler merdas que me iam mudar o meu pensamento, quando na realidade não vou mudar o pensamento porque eu já li essas merdas e não é isso que eu quero para a minha vida, caralho. É assim tão difícil de entender. Foda-se. Mas pronto. Chega de ódio no coração, ok? Até porque nós estamos em outubro e já há pessoas que querem marcar jantares de Natal, caralho! Foda-se, já há pessoas que querem marcar jantares de Natal, meu. E pior do que isso, meu. Como toda a gente sabe, a minha irmã trabalha num supermercado, ou se não sabem, pronto, estão a saber agora. E o chefe dela já quer pôr bolos rei em exposição, meu. E a minha mãe já perguntou se havia bolo rainha. Mãe, estamos em outubro, caralho. Como é que tu já queres bolo rei, meu? Tu és o cavaco. Tu estás... O cavaco morreu e reencarnou na tua pessoa, mãe. Tem calma, caralho. Ainda estamos no fim de outubro, meu. Ainda só é dia 23/10, mãe. Tem calma, caralho. Ainda faltam 2 meses para o Natal. Acalma lá esse bolo rei, meu. Mas então, meu. Já há pessoal a querer marcar jantares de Natal. Ok? E eu estava a pensar que jantares de Natal é que eu queria ir este ano. Visto que já deve ser possível. Jantar dos patronos, queria.
queria, até porque somos poucos. Quem quiser pode se inscrever sendo patrono em patreon.com/oputbarba a partir de 2€ por mês. Depois jantar das solas, jantar das solas, acho que era fixe. Mas não quero ser eu a organizar. Por isso, se alguém que trabalhou nas solas está a ouvir isto, que organize, ok? Porque é tal cena. Eu quero ir a jantares, mas quero ser só convidado, ok? Não quero organizar nada. Não sei se estás a perceber. Até porque, sou bué de ocupado porque tenho de gravar podcast e cenas, estás a perceber? E sei lá, se calhar um jantar da empresa só com uns colegas da minha equipa. Talvez. Mas principalmente patronos e solas. Queria ir. Mas se tenho de ser eu a organizar é para esquecer. Ok? Se tenho de ser eu a organizar é para esquecer. Porque... Não, dá muito trabalho. Não é para mim. Ok? E agora... O último tema, antes de ir para as recomendações, eu já ia dizer antes de ir para o Verdade para Lourdes. O último tema é o falecimento do Tiago André Alves. Para quem não sabe quem é que ele era um humorista, ok? Humorista barra agente de humoristas, que era o agente do Guilherme Fonseca, barra desenvolvedor de jogos. Yeah. Olha, fiquei a saber isso no programa Somos Todos Malucos, no podcast Somos Todos Malucos do Raminhos, que ele gravou 3 ou 4 dias antes de morrer. Mas então, era aquele gajo que eu só conhecia pelas merdas que escrevia no Twitter, ok? E lá está, é bué fodido porque explicar isto a alguém que não esteja na internet é bué da estranho, que é como é que tu crias ligação com alguém que nunca viste pessoalmente, só vês a escrever merdas ou o caralho. E eu lembrei-me, por exemplo, do Android do Nerdcast, que também faleceu, em que... Estes dias eu estava a ouvir alguns Nerdcasts antigos, que isso aí estagnou porque tenho bem podcasts para ouvir atualmente. Mas então estava a ouvir um em que ele entrava e é tipo, foda-se, este gajo já me ensinou tanto sem ele saber, só nas participações dele no Nerdcast, só da forma dele pensar e o caralho ensinou-me tanto. E faleceu e eu nunca ouvi ao vivo e era de outro país e o caralho, estás a perceber? Mas então o que eu quero dizer é, o gajo... para todos os efeitos, já viveu 200% daquilo que era suposto viver, porque o médico tinha-lhe dado 2 anos e ele viveu 4, ok? E então faleceu de cancro. Mas o que eu quero dizer é, procurem as merdas que o gajo escreveu no Twitter, por exemplo, que o gajo tinha algumas cenas interessantes, e vejam ou revejam o roast ao cancro. Ele só queria lançar isto antes de morrer, e então, está aí no YouTube e está engraçado, por isso... e também tem então o episódio do podcast do Raminhos, Somos Todos Malucos. É isso. Eu ainda pensei se ia dizer descansa em paz, mas não, isso é bué da foleiro. Mas vamos às recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, então nas recomendações culturais começámos então com os podcasts. E eu nem tinha podcasts portugueses, mas depois vi aqui o Somos Todos Malucos, então pode ser já a primeira recomendação. E depois aqueles do costume, sei lá, Extremamente Desagradável, Noite da Má Língua, Dia de Reflexão, continuam fortíssimos. E neste do Somos Todos Malucos do Raminhos, o Tiago disse que estava a escrever um livro, por isso era fixe que o livro saísse. Mas Somos Todos Malucos do Raminhos. Ainda só ouvi esse episódio, tenho 8, acho eu, por isso também ainda está no início. Vou ver os outros convidados. Se me interessar, pode ser que ouça. Depois, podcasts brasileiros. Tenho 3, ok? O primeiro é o Mano a Mano com o Djonga, que é um rapper brasileiro. Para quem não sabe, o Mano a Mano é um programa de entrevistas mediado pelo Mano Brown, que é um dos fundadores dos Racionais MC, que é tipo o maior grupo de hip-hop brasileiro. Sei lá, são os da Weasel brasileiros, sendo que eles tiveram uma dimensão muito maior. Quer dizer, não sei. Se calhar, são os da Weasel brasileiros, para terem uma noção. E então ele convidou o Djonga, que é um gajo da nova geração, que tem tipo a minha idade, tem 27 anos ou assim. E ele também é negro. E então, é um choque de realidade do caralho. É tipo, foda-se, como é que estas merdas acontecem no Brasil? Mas
Então é um episódio bué interessante porque é tipo uma aula sobre racismo, sobre preconceito e essas cenas, por isso recomendo bué. Apesar de ser outra realidade, mas provavelmente algumas cenas aplicam-se também aqui. Depois, mais um podcast de ciência brasileiro, ok? Que é o Cientistas na Linha da Frente. E a descrição do podcast é a seguinte: Cientistas na Linha da Frente é um podcast investigativo da agência pública sobre cientistas ameaçados. A série de 6 episódios estreia dia 4 de agosto e será lançada semanalmente. Apresentado por Mariana Simões, o programa conta a história de pesquisadores que são atacados por seus estudos, da coleta de dados sobre o desmatamento da Amazónia à saúde da mulher. As perseguições atravessam diversos campos científicos. Alvos de uma onda anti-ciência que tomou conta do Brasil, os cientistas sofrem intimidações, demissões e recebem até ameaças de morte. Alguns são obrigados a andar com escolta armada e sair do país para se proteger. Mas todos têm algo em comum. Estão dispostos a colocar a própria vida em risco para defender a ciência. Ok? E sai todas as quartas às 11. Esta série já terminou, pelo menos esta temporada. Já saíram uns 6 episódios. O último episódio saiu no dia 8 de setembro, ok? E eu ouvi isto tudo que é num dia. Talvez num dia. E se calhar vou pôr aqui o trailer. Meu nome é Mariana Simões e este é o Cientistas na Linha de Frente, um podcast investigativo da agência pública sobre cientistas ameaçados. Uma onda anti-ciência está tomando conta do Brasil e colocando os nossos cientistas em risco. Eu quero que o senhor saiba que o seu telefone e o seu e-mail estão grampeados. Nesta série, vamos descobrir quem são eles e por que estão sendo ameaçados. Eu não sabia o que era insônia na minha vida antes desse momento. Em um episódio, dados que mostram o avanço do desmatamento da Amazônia levam à demissão de um grande cientista brasileiro. Em outro, uma professora é perseguida depois de fazer um estudo sobre agrotóxicos. Vamos conhecer também um grupo de mulheres que enfrentam ameaças de morte por estudarem direitos reprodutivos. Acompanhe o programa toda quarta-feira às 11 da manhã, na agência pública e nas plataformas de streaming. E então, eu sei que o Brasil está numa situação bué louca. Mas tipo, foda-se, meu. Perseguir assim cientistas só porque eles apresentam os dados reais, meu, é bué da estranho, meu. Sei lá, o que me chocou mais... Acho que foi o episódio 5. Eles são todos bué da fodidos, mas o que me chocou mais foi o episódio 5. Eu não sei se lembram daquela miúda de 10 anos que tinha sido violada pelo tio ou assim, por algum familiar, e ela estava grávida. E houve aqueles loucos que foram lá para o hospital a dizer que ela não podia matar o bebê quando ela só queria abortar porque tinha sido violada e era uma criança. E então, nesse episódio falam um bocado disso, que é uma cientista que defende os direitos da mulher e os direitos ao aborto e o caralho, e então foi ameaçada só porque defende uma cena que para nós já é uma cena dada como adquirida. E tipo, teve de mudar de país. No podcast nem dizem em que país é que ela está porque recebe ameaças de morte. Outro, tipo, mandaram-lhe uma mensagem com um revólver a dizer no Brasil só posso ter esta arma. E depois mandou outra mensagem a dizer: a vantagem é que na América posso comprar esta. E mandou-lhe tipo uma foto de uma metralhadora, porque a família dele está no Brasil, do tipo, só tem de os matar com um revólver, mas nos Estados Unidos posso-te matar de metralhadora. E é tipo, foda-se, que puta de loucura quando o pessoal só está a fazer o seu trabalho e mostrar a verdade. É tipo, são factos. E tipo, outro que foi despedido do instituto que investigava o desmatamento da Amazónia só porque o Bolsonaro não concordou com aqueles dados, e é tipo, foda-se, meu, caralho, bué da tenso. E espero que esta onda nunca chegue a Portugal, meu, que fique só com aqueles loucos do juiz e o caralho que são anti-vacinas, meu, que não passe para lá disso, não, puta de loucura, meu. E para cortar este ambiente tenso, Nerdcast 800, o melhor de 800 Nerdcasts, e eu ri-me de caralho. Estava a ouvir hoje os melhores momentos dos últimos 50 episódios, e então estava-me a rir de caralho. E é sempre um daqueles episódios que eu recomendo para pessoal que não conhece o Nerdcast, e então pode sempre ouvir estes que têm tipo os melhores momentos de 50 episódios, e então pode, se achar piada alguma cena, pode ser que fique ouvinte fiel.
Além deste, eu recomendo sempre o episódio 500, porque o episódio 500 tem o melhor desde o episódio 0 até o episódio 500, e então é sempre um marco histórico, por isso quem quiser pode ir ouvir. Depois, no YouTube, já está também. Eu ia recomendar no YouTube, mas pelos vistos também está no Spotify, que é a primeira parte do álbum do Guilherme Duarte, a.k.a. Gandhi. E pá, não é uma cena wow inovadora, não. Porque, por exemplo, o Mike já fez isto com o Crocodildo, lançado em 2017, que é um álbum que eu também recomendo, ok? Tipo, eu ouvi-o na altura em 2017, por isso não sei se hoje nasce a mesma piada. Mas pá, os vídeos estão todos muito bem feitos. Acho que isto é só metade, porque ele acho que disse que eram 12 músicas. Aqui lançou 6, a carta de apresentação, consentimento, Cerelac, relação estável, informático, influência. Se calhar a melhor música é relação estável, que tem o feat com o Calvo. De vez em quando, e por coisas pequenas, meias espalhadas no chão, quem passeou o cão ou deixou luzes acesas, migalhas no chão e no sofá, pacote vazio, o leite que já não há, o comando onde está, cabelos no ralo da banheira, pelos da barba ao lado da torneira, já não há borboletas na barriga, nem tretas que ela caia na cantiga, não há pressão nem na bexiga, dos gases contidos durante o deito todo o dia. Relação estável, estamos numa relação estável. Melhor vídeo barra letra, talvez a da influencer, meu, porque é com uma atriz e pá, foi tenso, meu. Acho que a atriz teve bué forte no vídeo. Mas então eu recomendo Gandhi. E depois, pá, uma cena que eu ainda não vi, mas que vou recomendar cegamente, porque é o documentário dos 10 anos de Rico Fazeres, ok? 10 anos do Rico Fazeres, não sei se está bom, mas tem Rico Fazeres, ok? Se tem Rico Fazeres é bom, ok? É bom. É daquelas cegueiras que são permitidas na sociedade portuguesa, ok? É a idolatria a Rico Fazeres. E pá, porque é sempre fixe. É sempre fixe quando tens alguém que cria conteúdo e tu curtes e dura assim tanto tempo, como o caso dele. E mesmo contra tudo e contra todos, quase ele conseguiu chegar aos 10 anos de carreira. Por isso, recomendo. 10 anos de Rico Fazeres. Depois, na música, pá, tivemos música nova de Chico da Tena, ok? Nós Pimba, que vai estar aí a tocar. 4 bolas, muita tinta e paintball. Pensei que eras de confiança, pensei mal. Se o que eu faço é fácil, então faz igual. Nós Pimba na tua dama foi pinball. 4 bolas, muita tinta e paintball. E nós Pimbas, eu tá lá em baixo e o meu primo tá lá em cima. E nós Pimbas. E também tivemos música nova dos Conjunto Corona, a Sempre a Rifar, que também já está no Spotify. Ainda não tinha visto no Spotify. A verdinha não pode parar no meu paladar. Eu meto o pesto na pasta, na tortilha e no resto. Guacamole para pôr no teu tamale. Roça a mão, limpo o dedo ao avental. Meto o dedo lá no pires do wasabi. Bem picante mas ela sabe. Por isso eu vim-me e desejei-me para ter a chave. E agora estou seguro. Pá, destas duas gostei mais da do Chico da Tena, ok? Acho que voltou ao básico e eu curto isso nele. A de Conjunto Corona, esperar um bocado mais, mas é a tal cena. Ainda é a primeira música do álbum, ainda é a primeira. Vamos ver o que é que vem daí. Depois, cenas que eu descobri na Pitchfork. Tem 2 álbuns. Quer dizer, tem 2. Um, eu já conhecia a artista, mas outro não. E atenção, a minha investigação acerca do beef entre Pitchfork e Coldplay avançou para outro nível, ok? Ainda estou a investigar isso. No próximo episódio talvez falte isso, ok? Talvez fale disso. Não esperem grande merda, porque não vai ser nada de especial, ok? Mas pode cenas, ok? Podem acontecer cenas. Não, nem sei porque é que disse isto, mas é. Agora aqui na Pitchfork percebi que toda a gente cagou para o novo álbum dos Bad Bad Not Good. E ninguém está a falar dele. Por isso, eu acho que... deixa-me. Ninguém está a falar dele. Talk Memory, também ainda não ouvi, foi por isso que ainda não falei dele. Mas
Então, os dois artistas que eu vou falar. Primeiro é a banda dos Santos, que é de onde? Este nome não é americano. Ok, eles são de Chicago, formados em 2013, mas são de música latina. Pois, e o nome dos membros: Alex Chaves, Jaime Garza, Nathan Caragianis, Daniel Villarreal Carrillo e Peter Maestro Val. Não são nomes tipicamente americanos, mas já. Mas então, eles lançaram o álbum City of Mirrors e o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: aproximando-se da rica tradição musical latina, de novos ângulos intrigantes, o álbum do Quinteto de Chicago evoca o ar fresco, as cores suaves e o calor envolvente de uma estufa. Pá, isto deixa-me sempre tenso quando metem assim ambientes em tipo, ouves isto e evocas uma estufa e o caralho. Atenção, eu curti, mas não senti que estava numa estufa, mas E vai estar aqui a tocar, nem sei. Mas pode ser a tu lado. Depois tivemos o álbum de uma das deusas da pop / R&B / rock da modernidade, Lana Del Rey, com o álbum Blue Bannisters. E a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum do ano de Lana Del Rey é uma pesquisa abrangente de seu talento como compositora, despojada das fronteiras estéticas que ela costuma colocar em torno do seu trabalho. Ok, concordo. Porquê? Porque neste álbum eu acho que ela solta mais a voz, ok? Não é só aquela vozinha que parece que está a cantar ao ouvido, estás a perceber, que te deixa apaixonado. Não, ela consegue soltar mais a voz e sentes... Eu pelo menos senti isso, senti que ela nunca tinha ouvido a Lana Del Rey a cantar tanto como neste álbum. E tipo, o último álbum dela foi meh, ok? Que ela tinha lançado o Chemtrails Over the Country Club, que foi ok? Mas em 2019 ela tinha lançado o Norman fucking Rockwell, que foi um álbum do caralho. E agora voltou um bocado a esse registro, mas se calhar ainda melhor, não sei. Estão os dois álbuns ela por ela, mas eu curti mais da voz dela aqui. E vai estar a tocar... Não sei, meu, é difícil de decidir. Mas pronto, pode ser a Arcadia. My body is a map of LA, and my heart is like paper. I hate you. I'm not from the land of the palm, so E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Espero que se sintam abraçados por mim e pela Lana, ok? E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido.